Capítulo 15. Aceitação e autoconhecimento. A conversa do instrutor com Antônio surtira efeito. Concordando com a argumentação do Dr. Odilon, o companheiro predispusera-se a empreender uma mudança de pensamentos. Ademar, que qual me acontecera, tudo havia acompanhado em silêncio, manifestou-se então por fim. Nunca fui muito de frequentar centro e nunca fui médium. A gente não faz ideia do quanto luta quem permanece à frente de uma tarefa espírita. A gente vê esse pessoal sempre sorrindo, sempre dizendo que está tudo bem. Ademar, meu filho, a luta na terra é de todo o mundo, completou o instrutor enquanto observava Antônio, que se retirava acompanhado por um dos servidores espirituais do centro que visitávamos. A única diferença entre o espírita e o adepto de outra crença está na consciência que o espírita possui de si mesmo. O espiritismo naturalmente nos predispõe ao autoconhecimento. Lutam o dirigente espírita, o médium, o orador, o simples frequentador da instituição. Ninguém está isento de suas provas. A questão, no entanto, se agrava com a não aceitação daquilo que somos. Vez por outra, precisamos trancar-nos num quarto e olhar-nos no espelho, conversar demoradamente com nós mesmos. Não podemos consentir que o personalismo nos afivele estranha máscara ao rosto. Corremos o risco de não nos reconhecer. Enquanto no corpo a gente se engana, mas no além, fora do ambiente em que fomos acomodados, a coisa é diferente. Então, pelo que deduzo, acrescentou o amigo que se juntara a nós, nada vale se algo de bom não acrescentarmos a nós. É por aí, Ademar. Tudo que fizermos, devemos fazê-lo pensando em nossa própria iluminação. Antônio alega que há 40 anos é espírita. Ora, somos cristãos há muitos séculos e ainda não mudamos o suficiente. Precisamos esquecer quem somos, que temos nome. O tempo não passa inutilmente para ninguém. No entanto, o seu aproveitamento em cada um é inquestionável. Existem espíritos que estão reencarnando há séculos, quase sem conseguir saírem do lugar. Não conseguem, como nos diz o budismo, deter a roda do karma. Avançam com grande lentidão para a frente. O budismo? Sim, meu filho. A verdade não é propriedade do espiritismo. A sua divina luz se reflete em todos os caminhos. Ou você pensa que os espíritas sejam criaturas privilegiadas? E os outros filhos de Deus na humanidade? O espiritismo é um dos caminhos, não o único. Para quem aspire à ascensão, basta a vivência do amor. Vivenciar o amor implica ser paciente, indulgente, humilde, simples e bom. Ante o amor, a verdade é secundária. Os religiosos fracassam porque vivem excessivamente preocupados com seus dogmas de fé. Quem é verdadeiramente bom não se separa de ninguém. E os católicos, os protestantes, os próprios sépticos, se conseguirem ser bons, apesar da descrença, estarão no caminho. Aliás, só a prática do bem genuíno consegue sensibilizar as almas cristalizadas na negação. Quem começa a fazer o bem, logo se surpreende falando em Deus. É verdade, concordou Ademar. Comigo foi assim. A caridade é que me ensinou a crer em Deus. Eu tinha muitas dúvidas, mas nunca pude duvidar da eficácia da caridade, para mim e para os outros. Capítulo 16. O sentimento do dever cumprido. Nosso amigo não se cansava de sabatinar o Dr. Odilon, o qual, com a paciência de sempre, respondia a todas as suas indagações. Indagações interessantes que, de certa maneira, também me pertenciam.
Por que, conversando com o senhor Antônio, se convenceu tão depressa? Quem lhe disse, Adhemar, que ele se convenceu? Apenas aceitou as minhas ponderações. O fruto não amadurece antes do tempo. Diversos companheiros já vinham dialogando com ele, tentando demovê-lo da situação em que voluntariamente se isolou. Antônio, qual acontece a cada um de nós, ainda lutará muito e terá diversas recaídas. Ninguém muda de improviso. Ele está cansado, mas não está totalmente convencido de que extrapolou a condição de espírita. Então, como poderemos ter paz, ter certeza de que não estamos equivocados em nossa postura na Terra? Cumprindo o dever. Eu não sei se você se recorda, mas o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ao que me parece, no item 8, encontraremos as sábias palavras do Espírito da Verdade. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimentos. Apenas quando nos afeiçoamos ao cumprimento de nossas obrigações cotidianas, saberemos o que seja viver em paz. Muitos se queixam de angústias, aflições, dificuldades que não conseguem identificar em si, estados de tristeza e ansiedade. Sem tranquilidade de consciência, nunca estaremos bem. Aquele que renuncia aos próprios desejos, que se sacrifica no cumprimento do dever, adquirirá uma serenidade que passará a irradiar-se de sua presença, inspirando os outros a imitarem-lhe os exemplos de devotamento. De fato, eu vivia muito ansioso. Praticava caridade, lia, frequentava centros espíritas, fazia as minhas orações, mas vivia quase sem ar para respirar. Por vezes tinha a impressão de que nada estava bom para mim, emendou Adhemar, sem receio de se expor. Este, Adhemar, é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós, os espíritas, que já possuímos tantos esclarecimentos, não ousamos um passo além. Raros os que se dispõem a abrir mão de si mesmos. Cumprimos o dever até certo limite, até o ponto em que mais não nos seja exigido. Cedemos no que não seja essencial aos interesses. Queremos, no fundo, continuar contemporizando. Foi o que aconteceu com Antônio. Espírita de longa data, não prosseguia na renúncia gradativa às requisições do homem velho. Contentava-se com o rótulo, beneficiou muita gente, repetimos, mas deixou de fazer maior bem a si próprio. É assim mesmo, concordava o companheiro. Dando dinheiro aos outros, eu me julgava dispensado de maiores sacrifícios. Para mim, a caridade representava um refúgio. Estava atrás da absolvição dos erros cometidos para continuar errando. Será, Dr. Odilon, questionou com sinceridade, que eu não fui vítima de ferrenha perseguição de meus desafetos espirituais de outras eras? Meu filho, toda semente produz de acordo com as condições da gleba que encontra. Mesmo nos casos de implacáveis e quase imperceptíveis perseguições espirituais, não podemos isentar-nos de responsabilidade no que fazemos. A rigor, toda obsessão é consentida. Capítulo 7, nova solicitação. Quando nos preparávamos para sair, uma senhora em espírito, reconhecendo o nosso instrutor, aproximou-se de semblante atormentado. Doutor Odilon, graças a Deus, foi a providência divina que me encaminhou hoje a esta casa. Estou tão sofrida, a minha família está se comprometendo seriamente. Não tenho mais forças, já tentei de tudo.
O que foi que houve, minha irmã? Indagou o mentor, pedindo-nos um pouco mais de tempo. É o meu neto, Ricardo, está se entregando às drogas. Ele é muito inteligente, mas parou de estudar. Fez o segundo ano de medicina e parou. Vive fumando pelos cantos. Isolou-se de todo mundo. O pai dele, meu filho, não consegue influenciá-lo. Se continuar se drogando assim, temo pela sua desencarnação. Eu não sei mais o que fazer. Dirce tomou veneno. Conversei com ela, mas não consigo afastá-la de casa. Está com muito ódio no coração. Veremos, minha irmã, o que pode ser feito, respondeu o Dr. Odilon, recebendo da referida senhora pequeno pedaço de papel com uma anotação. Esse é o meu endereço. Sei que é muito ocupado, mas tenho ouvido falar tanto do senhor. O pessoal do centro não vai lá em casa. Frequentei aqui por mais de 10 anos. Tive a oportunidade de pedir a eles que nos fizessem uma visita, mas estão sempre tão envolvidos nas questões que lhes dizem respeito. Se eles fossem em casa, talvez conseguissem atrair Ricardo para pelo menos um passe. Já me comuniquei aqui por diversas vezes. Eles não podiam ser assim tão indiferentes ao meu caso. O senhor não acha? Evitando maiores comentários, o benfeitor redarguiu. Em nome dos nossos irmãos que cooperam com Jesus nessa casa, iremos visitá-los. Não se preocupe. No corpo, minha irmã, somos quase todos omissos. Não fique magoada com os antigos companheiros. Às vezes, o problema que nos acabrunham nos impedem de atentar para os problemas dos outros. Tranquilize-se. Saindo daqui, veremos que tipo de auxílio poderemos prestar aos seus familiares. Não tivemos que caminhar muito para chegarmos ao endereço indicado. Adentrando a modesta residência, fomos encontrar um jovem aparentando 22 anos de idade, estirado numa cama. Ao seu lado, claramente visível aos nossos olhos, o espectro de uma mulher em estado de extrema perturbação. Assim que nos viu, gritou em desespero, a semelhança de uma fera disposta a defender a presa. Intrusos, saiam daqui! Quem os terá chamado a esta casa que é minha? Fora, fora, não cederei, não me venham falar em perdão, eles me pagam. Vejam ao que me reduziram, destruíram todos os meus sonhos. O filho dela há de pagar, o filho da mulher que me tomou o marido. Éramos felizes, fui traída, não vou perder meu tempo investindo contra eles que me carecem todo o meu desprezo. Assim sofrerão bem mais, esse menino vai morrer, mas devagar. Fora, quem me defendeu? Quem me advogou a causa? Saiam! Acalme-se, minha irmã, argumentou o Dr. Odilon, iniciando o diálogo. Vimos em paz. Aqui estamos para auxiliá-la. Sabemos que o problema é de vocês, mas desejamos apenas oferecer os nossos préstimos. Não estamos invadindo a sua privacidade. Capítulo 18. Drama humano. Privacidade? Roberto trouxe essa com o filho dela para dentro de casa? Bradava a mulher profundamente ferida nos sentimentos. Vieram de mala e cuia, não se passou nem um mês, arrancaram tudo que era meu, só porque eu nunca pude ter filhos? Eu não sabia de nada, até que Dona Catarina me contou. Segui-os até a casa dela, fiquei louca, tomei sim veneno, mas o meu ódio é tamanho que não estou tendo tempo de sofrer como dizem que sofre os suicidas no além. Sofrerei depois. Antes eles devem me pagar. Não me falem em privacidade, não me falem em Deus, não me falem em nada. Deixe-me. Ela deita-se com ele em minha cama e, olhando tresloucada para o rapaz, ordenava com voz hipnótica. Vamos, levante-se, mais maconha, mais cocaína, mais álcool. Vamos, levante-se. Tem dinheiro escondido por aí? Eles estão mentindo para você? Venda o secador de cabelos de sua mãe.
Você não tem pai, é filho de uma qualquer. Enquanto o Dr. Odilon se mantinha em silêncio, estudando o modo de ser útil, chegara Roberto para o almoço. Dirigindo-se ao quarto do rapaz, foi logo dizendo: bêbado outra vez? Mas não é possível, Ricardo. Nem vi a hora que você chegou da rua. Assim não dá para continuar. Vou conversar com sua mãe. Para mim você está na droga. Está precisando ser internado. Vamos, levante-se. Pelo menos venha para o almoço. Que almoço nada! Ergueu-se de repente o rapaz, quase em transe. Você não é meu pai para viver me chamando a atenção. Nem padrasto. Eu o considero. Você é um aproveitador. Minha mãe é uma idiota. Eu quero é dinheiro. O problema é dinheiro. É só o que eu quero de vocês dois. Ora, não me aborreçam. Sentindo-se ofendido para não se atracar fisicamente com Ricardo, Roberto foi para a cozinha, onde Eunice ultimava os preparativos para pôr à mesa. Assim não dá, Eunice, disse empurrando uma cadeira com violência. Todo dia a mesma coisa. Esse menino não me respeita. Ele vai acabar com a nossa vida. Você precisa tomar uma providência. Não vou mais aceitar que ele me ofenda. A minha casa está se transformando num inferno. Sua ou nossa casa? Rebateu a mãe de Ricardo. Você está insinuando que estamos aqui de favor? Ora, Roberto, tenha paciência. Foi você que deu em cima de mim. Eu não queria, lembra-se? Você me mentiu dizendo que não era casado. Por favor, Eunice, não vamos começar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não quis ofendê-la. Mas veja ao que estamos nos reduzindo. O Rick quer dinheiro sempre. Abandonou a faculdade. Se ele não quer estudar, que trabalhe. Trabalhe para sustentar as suas farras. Semana passada ele me ameaçou de morte. Se partir para cima de mim, não vou permanecer impassível. Discussão, estou farto de vocês. Eu não tenho culpa do que fizeram da vida de vocês. Estou saindo e não sei em que horas eu volto, e nem sequer se volto. Gritou da sala o rapaz, batendo a porta com violência e fazendo estremecer a casa. Capítulo 19. Dir-se a suicida. Ironizando a situação que desencadeara, Dir-se, praticamente ignorando a nossa presença, monologava: vocês terão de volta o que me fizeram. Enquanto não vir tudo destruído, não vou parar. Não tive defesa contra vocês. Fiquei perturbada e acabei por ingerir soda cáustica. Como queima o meu estômago? Que sede! Nem água posso beber, tenho vômitos constantes. Estou louca, acabaram comigo. Sei que a morte não existe, mas farei justiça com as próprias mãos. Ainda, diante de meus amigos, passei por desequilibrada. Você me paga, Roberto. Você e essa adúltera me pagarão caro. Bebam também veneno. Venham se juntar a mim. Quando sentiu que as coisas estavam um tanto mais calmas, com a saída do rapaz e de Roberto, que decidira não ter clima para almoçar em casa, Dr. Odilon ponderou com o perturbado espírito de Dir-se: filha, nós podemos ajudá-la. Você está sofrendo. Deixe-nos orar por você. Aqui estamos em nome de Jesus Cristo. Não se engane, não existe ninguém desamparado. Há quem se interesse pela sua dor. Não agrave mais a situação, venha conosco. Existem tratamentos para os que chegam doentes da terra. Temos médicos e hospitais especializados. Não prolongue a sua desventura. O ódio é fator agravante de nossos males. Vamos, acalme-se. Do jeito que a percebemos, você enlouquecerá de vez. Em seu favor, pesa a atenuante do desespero. Não acumule sobre os seus débitos a culpa por induzir um jovem à morte. Roberto e Eunice sofrerão com as consequências do que fizeram. Ninguém necessita tomar a justiça em suas próprias mãos. Cada qual colhe o que planta, disse.
Extenuada, disse havia-se jogado em um sofá, quase totalmente desfalecida, contorcendo-se em dor. Pedia: água, um copo de água, por misericórdia, o que fui fazer? Antes os tivesse matado como planejava. Quis fazer chantagem com Roberto e exagerei na dose de soda cáustica. Água, um copo de água. Aproximando-se, o doutor Odilon, impondo-lhe as mãos sobre a suarenta fronte, orou comovido. Mestre amado, valei-nos, Senhor, em nossa indulgência espiritual. Socorrei-nos em nossas necessidades e desesperos. Não nos deixeis cair mais fundo no abismo das dores que cavamos. Estendei-nos vossas mãos compassivas e misericordiosas. Apiedai-vos dos nossos erros. Somos mendigos de luz, extremamente carentes de vosso amor. Afastai de nossos lábios o cálice do fel do ressentimento, que o ódio não nos desvie dos vossos caminhos. Intercedei, Senhor, por nossa Dirce. Não consintais que as forças negativas a dominem, possuindo-lhe o espírito. Tornai-nos mais conscientes de nossos erros, que possamos enxergar a vida um tanto mais além de nós mesmos. Ensinai-nos o perdão, fortalecei-nos na coragem de esquecer qualquer ideia de vingança. Mestre, abrandai-nos o coração, que pensamos em vós os exemplos que nos destes nos conduzam às melhores decisões. Que convosco sigamos adiante na semeadura do bem, unicamente interessados em estar sempre onde quer que estejais. Nossa Dirce está carente de paz. De nós mesmos nada temos para oferecer a ela. Abençoai-a, Senhor. Aplacai-lhe a sede do espírito. Balsamizai as suas dores. Capítulo 20. Os efeitos da prece. Terminada a sentida oração, percebi que o ambiente espiritual daquela casa se havia modificado. Dirce, sobre os efeitos salutares da prece que nos comovera, cochilava no sofá. Eunice, igualmente, deixando as panelas ainda fumegando no fogão, recolhera-se ao seu quarto. Ademar mostrava o rosto banhado de lágrimas. Voltando a si, o doutor Odilon, de semblante profundamente calmo e tórax resplandecente, disse-nos: saiamos agora. Provavelmente as nossas irmãs repousarão até depois das 3 horas. Terão uma tarde mais amena. Voltaremos amanhã. Chega um momento em que perseguidos e perseguidores sentem necessidade de uma trégua. Até mesmo o ódio acaba por desgastar-se. De minha parte, digo-lhes que nunca presenciara semelhante fenômeno. Atento aos meus registros e também fazendo esforços para não chorar, entregava-me a muitas reflexões. A prece do nosso instrutor funcionara como um bálsamo calmante. Tudo estava quieto no ambiente. Os insalubres miasmas que pairavam no recinto, como que por encanto se haviam dissipado. Há muito tempo eu não sentia tanta paz. Quando será que eu conseguiria orar daquela maneira? Questionava-me em silêncio. Aquele benéfico entorpecimento nos levava a desprezar todos os conflitos humanos nos quais nos envolvemos. Fazendo-nos discreto sinal, o mentor convidou-nos à retirada. Lá fora, a agitação dos veículos que cruzavam uma grande avenida contrastava com a serenidade que ainda experimentávamos. Era um mundo diferente, o mundo da oração. Aos poucos, voltando à realidade que nos esperava, questionava sem ânimo para articular qualquer palavra. Como teria sido quando Jesus orava com os discípulos? Segundo a leitura rápida que efetuara do Novo Testamento, o evangelista afirma que até o próprio solo tremia, certamente de regozijo, quando o mestre Nazareno elevava a voz em oração.
Após caminharmos longo trecho, Ademar, rompendo o silêncio em que mergulháramos, indagou o benfeitor: por que não trouxe a irmã Dulce conosco? Até mesmo para auxiliar, não devemos violentar ninguém. Não podemos prevalecer-nos das forças para afastá-la do lar, respondeu o Dr. Odilon, explicando com voz pausada. Melhor que ela se decida a acompanhar-nos por sua livre e espontânea vontade. Ela está clamando direitos que não podemos contestar. Não é assim que funciona o amparo do alto. Roberto e Eunice têm responsabilidade no caso. Entretanto, Ademar, não somos sequestradores e nem podemos assumir o problema totalmente. Viemos para um socorro emergencial, o que, com a graça de Deus, nos foi possível prestar. Voltaremos amanhã para propor à infeliz irmã um encaminhamento a uma de nossas instituições. E se ela não concordar? Insistiu Ademar. Se ela não concordar, respeitaremos a sua decisão. Existem cálices que, enquanto não forem esgotados, compadeçamo-nos de todos eles. Ao que me parece, a ferida é muito recente. Ninguém se livra de um problema que criou tão facilmente. Nós não podemos ir além da ponderação. Conversaremos, insistiremos, mas a decisão pertence a Dirce. Nem Roberto e nem Eunice dela se lembram com um pensamento de compaixão. Imaginam-nas encerrada para sempre no túmulo. Capítulo 21. O amparo do alto. Dando sequência aos esclarecimentos com referência à ação dos espíritos amigos junto aos homens da terra, Dr. Odilon Fernandes dizia: enganam-se os que pensam que nós, os desencarnados, tudo podemos equacionar para os irmãos que pelejam nas retaguardas da vida física. Muitas vezes nos afligimos com as petições que nos são direcionadas, mas na maioria dos casos nos sentimos impotentes, primeiro porque estamos longe do poder espiritual que nos atribuem, e segundo porque, sem base na cooperação direta do próprio encarnado, não encontramos respaldo para agir. Sem alicerce adequado, nenhuma edificação se estrutura com segurança. A oração não apenas requisita o esforço dos benfeitores, no sentido de que intercedam na solução deste ou daquele problema. Um dos efeitos imediatos da prece é o de alterar a condição íntima de quem ora, tornando-o mais receptivo à influência do alto, porque não raro o socorro ao nosso alcance não vai além da sugestão. Sugestão? Inquiriu Ademar, desejando minudências. Sim, sugestão. Podemos interferir, aconselhando, sugerindo, dialogando mentalmente, mas não temos como substituir o esforço de cada um na solução dos seus próprios problemas. Por exemplo, o caso de nossa irmã Dirce, voltaremos amanhã e, na esperança de encontrá-la mais calma, ponderaremos com ela. Mas, não sei, Ademar, se conseguiremos algo de positivo. Todavia, o nosso empenho não se perderá, porque o filho não lhe atenda de imediato. O pai não deve julgar-se dispensado de aconselhá-lo. A intenção boa nunca é inútil. Ainda que não reconsidere atitudes conforme pretendemos, Dirce armazenará as nossas sugestões e aos poucos desistirá dos seus propósitos de vingança. Por enquanto, ela está sendo um instrumento da lei para que Roberto e Eunice se reeduquem com o tempo. Dirce será substituída por outros encarnados ou desencarnados que farão com que Eunice e Roberto se tornem mais introspectivos, analisando as consequências do que fizeram. E quanto a Ricardo, o moço drogado, qual é a culpa dele? Interrogou o companheiro. Ademar,
partamos do princípio que ninguém sofre sem uma justa razão de ser. Do contrário, Deus seria injusto. Não sabemos o que ele terá feito no pretérito. No entanto, os quatro se encontram envolvidos em delicadas questões afetivas. Não existem vítimas inocentes. É claro, o mal não se justifica em tempo algum. Todavia, o nosso rapaz estará, com certeza, sendo vítima de si mesmo. Não tivemos ocasião de auscultar o seu psiquismo em profundidade, mas a sua mente deve estar associada a outras mentes enfermiças, e não só ao desejo de vingança, de dir-se. Eu orava com frequência. Recordo-me, inclusive, de que, na noite do meu assassinato, acabara de sair de uma reunião espírita. Ainda que você fosse morto dentro do recinto de uma casa espírita, isso nada significaria. A proteção de Deus, Ademar, está em toda parte. Não raro, os amigos espirituais não têm como evitar que um revólver seja disparado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Está escrito no Evangelho. Os dirigentes espíritas, neste sentido, carecem de estar vigilantes. Jesus estava entre os apóstolos quando foi preso. Quantos mártires cristãos não tombaram nas arenas sanguinolentas? Capítulo 22. No outro dia. No outro dia, bem cedo, estávamos apostos. Ademar e eu dormíramos num dos muitos albergues espirituais que existem na crosta, com o propósito de oferecer pernoite aos que operam nas regiões mais próximas. Não se espantem, nós, os desencarnados, que ainda não conseguimos uma maior desvinculação do homem velho, ainda experimentamos quase que as mesmas necessidades do homem comum. Sentimos cansaço, temos sono, fome. O doutor Odilon, ao que estava informado, pouco repousava. Alguns minutos lhe eram suficientes para que se refizesse. Após rápido desjejum, suco de acerola com algumas bolachas feitas, ao que me parece, do mais puro trigo, germe de trigo, seguimos com o instrutor, não nos demorando mais que 10 minutos para chegarmos ao destino. Sorrindo, observando-me atento com as anotações às quais me habituara, ele brincou. Cuidado, Paulino, os nossos irmãos na Terra não estão preparados para tudo. Eles ainda imaginam que o mundo espiritual seja um conglomerado de nuvens. Para a grande maioria, somos anjos desprovidos de quaisquer necessidades. Em seus apontamentos, não se esqueça de dizer-lhes que estamos agindo numa esfera dimensional quase imediata à esfera física. Caso contrário, você será criticado. Os espíritos superiores não dormem e nem comem, mas nós, homens fora do corpo, comemos e dormimos. E quanto ao sexo? Perguntou Ademar, sempre direto. À medida que o espírito progride com ele a manifestação sexual. O sexo é uma forma rudimentar de amor. O relacionamento sexual afetivo entre as criaturas existirá sempre. Nenhum espírito é assexuado. Por aqui, Ademar também se faz sexo como os homens fazem na terra. Existe promiscuidade, prostituição. A morte, em tempos de sexo, não muda a cabeça de ninguém. A morte, em termos de sexo, não muda a cabeça de ninguém. Nas regiões do abismo, é intenso o comportamento de depravação sexual em que vivem os desencarnados. Sexo é permuta de energias, de vibrações, mas existem os que querem vampirizar. A função do sexo não é apenas reprodutoras. Duas almas afins, estando juntas, farão sexo sem necessidade de se tocarem.
mas sejamos cautelosos com a referência ao assunto. Mesmo para os espíritas, o sexo é um tema tabu. Ao entrarmos na casa de Roberto, Dionísio disse, nos inteiramos de que Ricardo passara a noite na rua. Possivelmente bêbado ou drogado, dormira na casa de algum colega. Disse, ao identificar-nos, aproximou-se um tanto mais confiante. Olá, como vai, minha irmã? Saudou o Dr. Odilon, estendendo-lhe a mão. Estou um pouco melhor, respondeu a senhora, tentando dar um jeito nos cabelos. O estômago está começando a queimar de novo. Eu fico transtornada. Eles estão lá dormindo no meu quarto, nem sequer me percebem. Acabaram comigo e dormem tranquilos, um nos braços do outro. Eu não suporto mais, tenho ímpetos de esganá-los, mas não sei o motivo de nada conseguir junto a eles. Só o garoto se revela vulnerável. E então perguntou o mentor, você aceita a proposta que lhe fizemos ontem? Capítulo 23. Proposta recusada. Não, o senhor me desculpe, mas não posso, respondeu ela, esfregando as mãos uma na outra. Eu não vou ter sossego em parte alguma. Estou presa. Esta casa é minha. De certa maneira, aqui me sinto bem. Tenho medo. Ouvi dizer que espíritos malfeitores espreitam os suicidas. Eu não me matei, fui morta. Não vou arredar pé. Estou pensando em deixar o rapaz de lado. Ele já está perdido mesmo? Vocês acham que sou eu apenas que o persigo? Não, ele também não é boa bisca. Conversei com o Eleutério. Faz 2 dias que ele não vem aqui. Conversem com ele e saberão quem é esse tal de Ricardo. Aqui são todos criminosos. Minha irmã, retrucou o Dr. Odilon, em derradeira tentativa de fazer com que Dirce nos acompanhasse. Você está perdendo tempo. Mais cedo ou mais tarde, você sentirá a necessidade de esquecer. Venha agora conosco. Não, eu não quero. Tem uma força maior que me domina. Tremo ao pensar em deixá-los. Eu não conseguiria ir nem ao outro extremo da rua. Essa Zinha tem que deixar essa casa. Por bem ou por mal, é o mínimo que peço. São assassinos e não estão presos. A infeliz senhora começava a descompensar-se. O senhor é muito gentil. Não me esquecerei do que fez em meu benefício, mas, por favor, não quero ofendê-lo. Não insista. O senhor nunca deve ter passado por isso. Vou ter que recomeçar? Em que condições? Estou doente. Nenhuma das alternativas me serve. Eles têm que pagar. Não vou para o inferno. Não vou para o céu. Ficarei aqui e defenderei o que é meu, passando sede e fome, mas ficarei aqui. Então, minha irmã, argumentou o instrutor, percebendo que não convinha ir além. Você fique com Deus. Se de futuro precisar, estamos aqui. Agradeço. Não vou me esquecer, mas agora peço a vocês que me deixem sozinha. Não quero pensar em Deus. Se Deus de fato existe, que Ele intervenha de modo mais positivo ao meu caso. Devolva-me o que era meu, faça o tempo retroceder e apague tudo que houve. Quando já nos preparávamos para sair, o jovem Ricardo, cambaleante, abre a porta da sala e, abraçado a uma estranha figura, vai ao banheiro para vomitar. Este é Eleutério, apontou Dirce, o espírito que gargalhava sem cessar aos ouvidos do rapaz. Perguntem a ele o que houve. Caminhando ao nosso encontro, a entidade falou com deboche. Qual é? Gente nova no pedaço. Isso aqui tem dono, meu. Não se intrometam no meu território. Olhando-o com firmeza, mas com bondade, o Dr. Odilon explicou. Estamos de saída, amigo. Viemos apenas para uma visita à nossa Dirce. É bom mesmo que saiam logo. A minha turma é grande e é da pesada. Basta assoviar. Esse tal de Ricardo me mandou para o Beleléu.
Fiquei na cola dele. Sumiu por uns tempos, mas agora o reencontrei. Ele me apagou, entendem? Éramos rivais, disputávamos uma mina e levei a pior. Há de morrer aos poucos. Essa noite bebeu e fumou crack a valer. Ele é o meu depósito. Capítulo 24. Ricardo e Eleutério. Meu irmão, argumentou o mentor na tentativa de algo dizer que servisse de reflexão à entidade que nos desafiava. Não vale a pena o ressentimento. Ninguém lucra com o mal. O tempo passa e a gente se arrepende. Deus nos corrige a todos. O universo do ódio é microscópico. Há quanto tempo vocês estão nessa luta? Deixe o rapaz por si mesmo, já tão infeliz. Vocês são parente deles? Vocês sabem o que a mãe dele fez a essa minha amiga? Questionou transfigurado, continuando. Nunca passaram pelo que estamos passando. Eu queria ver se um de vocês tivesse sentido na pele o que estamos sentindo. Ora, não vem com conversa mole. Tenho pensado muito. Eu não sei por que a vida prossegue além da morte. Deve ser apenas com o intuito de eternizar o sofrimento da gente. Eu me sinto pesadão. Não subo para lugar nenhum. Luz? Se eu quiser alguma, preciso acender uma vela. Retirem-se. Se não saírem, eu saio com vocês no braço. É como já lhes disse. Basta assoviar e a casa fica cheia. Antes que a situação se agravasse, o Dr. Odilon, Ademar e eu nos retiramos. Lá fora o orientador comentou conosco. O caso é sério. Pelo que pude depreender, na existência pretérita, algo em torno de 30 anos atrás, Ricardo eliminou Eleutério. Durante algum tempo, Ricardo teve uma trégua, mas descoberto pela vítima do passado, suporta insidiosa obsessão. A falta de perdão e de um entendimento prolonga indefinidamente todos os nossos padecimentos. Sem indulgência aplicada, o karma, em suas consequências infelizes, não se detém. Eleutério não perdoa, Dirce não perdoa, Ricardo não pede perdão, Roberto e Eunice não admitem a culpa. Ainda bem, disse Ademar, que eu nem fiquei sabendo os nomes daqueles que me eliminaram. Graças a Deus, não tenho em quem me fixar. Olha, Ademar, emendou o instrutor com a sabedoria que lhe é peculiar. Você tem razão. Em muitos casos, descobrir os autores de qualquer trama contra nós é fixá-los na consciência. Veja no caso de Eleutério e Ricardo, o ódio se transferiu de uma dimensão a outra. Todavia, Eleutério está se arriscando. Arriscando-se? Sim, arriscando-se. A proximidade de Ricardo acabará por constrangê-lo a breve renascimento. Quando Ricardo conhecer uma moça que não tem o hábito de preservar-se contra a inesperada gravidez, ele será capturado pelo campo gravitacional que induz os espíritos à reencarnação. Reencarnará sem perceber. Será muito provavelmente filho do algoz que detesta. Renascerá de um pai que o tem auxiliado a induzir ao vício. Terão uma história semelhante à de tantos pais e filhos adversários e ainda corre o risco de ficar órfão na infância. A coisa é muito complexa, aduziu Ademar, esforçando-se, qual me acontecia, para acompanhar o raciocínio do Dr. Odilon. Complexa e duradoura, principalmente para quem não procura ignorar a perseguição de que tenha sido vítima. Temos tanto que caminhar, a cada passo a vida nos reserva a oportunidade de maravilhosas lições. Não se justifica perder séculos com ódio e rancor. Os que nos devem virão até nós, sem que tenhamos necessidade de ir a eles. Capítulo 25, Drogas e Obsessão. Tomando o caminho de volta, Ademar e o mentor prosseguiam em animada conversação. Recém-liberto do corpo físico, nosso companheiro se mostrou ávido por novos esclarecimentos.
desejoso de aproveitar a oportunidade que lhe estava sendo concedida de estagiar junto ao nosso benfeitor. Caminhando pelas ruas, observamos alguns jovens que tornavam dos lares após os excessos da noite. Em pequenos grupos, naquela manhã de domingo, que prometia ser ensolarada, certamente provinham dos bares e das boates onde, infelizmente, muitos deles haviam se entregado ao álcool e às drogas. Eu imaginava, comentou Ademar, que essa situação fosse mais grave apenas nas grandes capitais. Não sabia que semelhante calamidade já tivesse chegado às cidades do interior. Que pena! O que há de ser do futuro da humanidade? Tantos rapazes e moças desperdiçando a juventude. A questão é séria, meu irmão, disse o instrutor, alongando a explicação, e vem sendo ignorada pelas autoridades que necessitavam se somar esforços no sentido de coibir o tráfico de drogas. O assunto tem preocupado sobremodo os nossos maiores que estudam providências no sentido de mobilizar os encarnados em mais ampla campanha de conscientização, procurando envolver toda a sociedade, independente de qualquer credo religioso. Existem inconfessáveis interesses materiais em jogo. O tráfico hoje se constitui em grande fonte de renda e muitos faturam alto, formando verdadeiros cartéis de corrupção. As drogas, a bem da verdade, simbolizam a presença do anticristo na terra. Os estudiosos das profecias insistem em personificar em alguém a aparição de quem venha a opor-se aos princípios do evangelho. Nesse ocaso do milênio, o ferrenho adversário dos homens. A continuar assim, tudo será consequência do desenfreamento moral daqueles que amanhã tomarão nas mãos a condução dos nossos destinos. Não há como interferir de modo mais contundente? Questionou Ademar. Nas ruas de São Paulo, os meninos acendem cachimbo de crack sob o olhar indiferente dos transeuntes. A polícia não está dando conta. Sem a participação ativa da coletividade esclarecida, não nos será possível a nós, os desencarnados, qualquer interferência positiva. Estamos destituídos de braços e de voz para a ação que se faz inadiável. Ao que estamos informados, Ademar, a disseminação das drogas no mundo faz parte de um grande projeto das trevas, viciando a juventude, porque a droga é quase que o processo terminal de uma atividade obsessiva em massa. Os espíritos vinculados ao mal obstruem-lhe a capacidade de raciocinar e discernir. O drogado, cada vez mais se aprofundando no vício, não trabalha, não estuda, não pensa. Indo à Terra para realizar o seu progresso espiritual, a droga mantém o espírito em duplo cativeiro, o do corpo e o das necessidades que o compelem a atitudes de violência para satisfazê-las. Daí o alarmante índice de criminalidade, de desvinculações familiares, das chamadas doenças autoimunes, como é o caso da AIDS. Quer dizer que os espíritos obsessores estão por detrás disto? Sim, e não poderia ser de outra forma. As trevas contam com seus representantes no corpo, estão infiltrados na política, são magistrados, ensinam nas escolas, lidam diretamente com jovens e os atraem para a prostituição. Em toda parte nos depararemos com os representantes do mal, instrumentos passivos de inteligências perversas desencarnadas. Capítulo 26. Outras considerações. Procurando enfocar a problemática da obsessão de modo a que não pairasse qualquer dúvida, o Dr. Odilon prosseguiu. A obsessão, Ademar, antigamente exigia quase que a presença constante do obsessor junto ao obsediado. Hoje não.
A droga tem estabelecido um vínculo, digamos, menos trabalhoso entre obsessores e obsediados. Não sei se estou me fazendo entender com a clareza que desejo. O viciado está em permanente estado de transe, com o cérebro sobreexcitado, acolhe sem resistência as sugestões das mentes desencarnadas que o dominam. É um estado hipnótico de ordem química. Através dos filhos que se drogam, os pais se tornam vulneráveis ao ataque dos obsessores que lhes penetram os lares com a maior naturalidade. Ademar e eu estávamos estarrecidos. De minha parte, nunca tinha apreciado o assunto por aquele ângulo. A televisão, continuava o instrutor com os seus comentários, é um veículo extraordinário. No entanto, ainda estamos longe de saber utilizá-lo. Divulgando imagens deprimentes, influenciam a juventude e modificam hábitos, passando a ditar a moda comportamental. Se os pais com urgência não retomarem o diálogo com os filhos, conversando abertamente com eles a respeito de tudo, já na adolescência não mais conseguirão controlá-los. A rigor, é a família que está falhando. A ausência de Deus nos corações, a formação religiosa tem deixado o homem à mercê de si mesmo. Antes, pelo menos, o homem temia a Deus. O avanço da ciência eliminou esse temor a Deus. As religiões também estão fracassando. Mesmo dentro dela, o interesse material fala mais alto. A maioria dos líderes religiosos não inspira confiança ao povo. As escolas desistiram de trabalhar no sentido da lapidação do caráter. Professores tratam alunos com desrespeito em salas de aula, fazem discursos concitando a liberdade, reclamam o tempo todo de tudo e de todos. Onde é que vamos parar? O senhor tem razão, Mas enquanto o homem não sofrer o suficiente, enquanto a sociedade verdadeiramente não se unir contra o que ameaça as conquistas da civilização, enquanto os nossos homens públicos não se sensibilizarem e não soubermos escolher melhor os nossos legisladores, enquanto interesses meramente pessoais não forem postos de lado, enquanto individualmente não nos sentirmos responsáveis e não nos engajarmos nas tarefas de reestruturação moral das comunidades à luz do Evangelho do Cristo, não deteremos a força que nos impele para o abismo. O materialismo inconsciente impera entre os homens e estabelece o caos. Estão quase todos empenhados na ânsia de se satisfazerem, acreditam que a fé lhes exige renúncia e não estão dispostos a ceder em favor do bem comum. O resultado, Ademar, é o que estamos vendo nas ruas, nesta manhã de domingo. Pais dormindo em casa, filhos voltando embriagados, que dormirão até quase a hora do jantar. À noite, nos minutos em que se esbarrarem uns nos outros, dentro de casa, discussões e cobranças. Os filhos querendo mais dinheiro, inclusive não hesitando em surrupiá-lo, e os pais na intemperança mental. As palavras do Dr. Odilon eram duras, mas sem dúvida refletiam a realidade. Não andamos muito e nos deparamos com um acidente na via pública. Dirigindo um carro novo, um jovem batera violentamente contra um poste de iluminação. Capítulo 27. Jovens desencarnados. Aproximamo-nos. Populares escassos tentavam prestar socorro às vítimas. Um casal jovem e o rapaz que perderam o controle do automóvel numa curva. O resgate fora acionado e a situação era grave. O veículo praticamente tivera a frente toda destruída. Um fenômeno curioso presenciamos então. O jovem motorista, aparentando não mais de 20 de idade, destacava-se do corpo. O seu duplo, ao lado do corpo inerte, revelava surpresa. Que é isso? Que estará acontecendo? Questionava vacilante, levando a mão à cabeça dolorida. Não é possível. Com certeza estarei sonhando.
Por favor, quem poderá me explicar alguma coisa? O meu pai vai ficar uma fera comigo. Acabei com o carro dele. Onde estão Rogério e Mônica? Sem dúvida, eu que já havia enfrentado situação semelhante, não tive dificuldade em diagnosticar. O rapaz estava em processo de desligamento do corpo. Alguns filamentos luminosos ainda o retinham ao seu instrumento físico de manifestação, principalmente à altura da fronte e do tórax. Entretanto, o processo desencarnatório estava verificando-se de maneira irreversível. A pancada, segundo detalhes que soubemos depois, lhe havia quebrado a cabeça e provocado hemorragia interna, induzindo-o à morte quase instantânea. Não demorou muito para que uma senhora do nosso plano, chegando acompanhada por 2 auxiliares, abrisse caminho entre a multidão das entidades curiosas, anunciando: "O menino é meu bisneto, deixe-nos passar, ninguém mais se aproxime, tomarei todas as providências cabíveis." A advertência tinha razão de ser, pois os que desencarnam sem quem os recepcione no mais além ou sem méritos próprios para se nortearem nos novos caminhos, correm o risco de serem apanhados pelas falanges do mal. Aconchegando o rapaz de encontro ao peito, disse pesarosa: "Alessandro, o que você foi fazer? Tenha calma agora, procure relaxar." "Que foi que houve? Quem é a senhora?" "Eu não a estou reconhecendo direito. Quero o papai e a mamãe. Alguém telefona para eles? O número está na minha carteira. Preciso de médico. Sinto que estou com uma fratura de crânio." Aplicando-lhe, mediante uma seringa com base de raio laser, um medicamento injetável que o jovem nem percebeu, os 2 auxiliares providenciavam uma maca. Não sendo necessária a nossa intervenção no caso, o Dr. Odilon comentou: "As noitadas têm ceifado a vida de muitos jovens promissores, sonolentos e algo embriagados, voltam das festas para casa, das festas que em sua maioria têm sido a causa de tanto desespero. O caso de Alessandro é típico, está deixando o corpo na flor da idade. Não acreditamos que tudo nos seja consequência do karma de ontem. O karma é uma criação de todos os dias. Existe o karma da invigilância, da imprudência, da irresponsabilidade. Tão difícil se obter a oportunidade do renascimento." Alessandro estava praticamente entrando em sua fase espiritual produtiva. São raros os espíritos que antes dos 20 anos de idade conseguem situar-se com lucidez na existência terrena. Ele vai ter que recomeçar. Capítulo 28. Dificuldades do recomeço. Os esclarecimentos do mentor não se interrompiam. O recomeço na experiência terrestre envolve uma série de circunstâncias. Para reencarnar, o espírito necessita de preparação, a não ser que a sua reencarnação se dê sem os cuidados que antecedem o êxito. Em deixando o corpo, a maioria dos jovens tem deixado no mundo as suas melhores afeições, pais, irmãos, avós. Regressando à vida espiritual, assim que se conscientizam da situação, querem voltar ao convívio dos seus. Mas, não raro, os pais já interromperam seu período de fertilidade reprodutiva. As mães não podem mais engravidar. Mais tarde, muitos retornam na condição de filhos de seus irmãos ou então arriscam-se por outros caminhos, renascem na prova da orfandade, na esperança de que sejam adotados por aqueles dos quais anseiam estar sempre perto. É um problema. Tudo isso sem falar nas experiências interrompidas. Buscando mais luz em torno de assunto tão palpitante, indaguei por minha vez: "Dr. Odilon, todavia o aprendizado não cessa, não é mesmo?" "Correto, Paulino. Tudo é lição para o espírito. Nada se perde em termos de aprendizado. Os reveses da existência, por mais desagradáveis, sempre nos induzem ao amadurecimento.
Um jovem desencarnado ao volante de um carro, como por exemplo o infeliz Alessandro, retomará o corpo com maior prudência aos poucos, aprenderá a valorizar a bênção do tempo na escola terrestre. Para a maioria, a prova não está na desencarnação em si. O espírito não morre. Para muitos, a prova real começa com a saída do corpo de carne. É a saudade dos corações amados, a falta da convivência com eles. Consideremos ainda um outro tópico importante, não raro para progredir mais rapidamente, reajustando-se com a lei, o espírito necessita de certas peças com a desencarnação, digamos precoce. As peças que já estavam dispostas sobre o tabuleiro do karma se desarranjam. O espírito se distancia das suas necessidades, à semelhança do aluno que se afasta da escola. Acompanhando as colocações do Dr. Odilon, foi a voz de Ademar a perguntar: mas tantos jovens têm desencarnado quase coletivamente, carros, motos. O senhor não acha que os obsessores podem tramar a desencarnação de muitos deles? Evidentemente que podem. Todavia, o mal só nos alcança quando encontra terreno propício. Os espíritos nossos, desafetos do passado, vivem tramando contra o nosso progresso. Querem levar-nos ao desespero para que nos rebelemos contra Deus. Cortamos muitas esperanças no pretérito. Ademar, afastamos deliberadamente muitos filhos dos pais. Nos tempos da escravidão, sem o menor constrangimento, vendíamos ou comprávamos os pais, deixando os filhos entregues à própria sorte. Nos navios negreiros, crianças recém-natas eram atiradas às águas do mar e nas fazendas, por vezes, se transformavam em alimentos de porcos e cães. Estamos todos espiando os próprios erros. Quantas vezes não urdimos contra dois corações amantes, intrometendo-nos com calúnias em sua felicidade? A desvinculação afetiva entre pais e filhos, oriunda da desencarnação, é o choque de retorno. As vibrações negativas de ódio e de vingança que se acumulam sobre nós desencadeiam acontecimentos. Nem sempre os chamados obsessores nos acompanham de perto. A maldição que lançaram contra nós é a sua sombra a espreitar-nos a menores movimentos. Capítulo 29. Faixa escura em movimento. Voltando à dimensão espiritual da qual procedíamos, com o propósito de oferecer-nos mais ampla oportunidade de aprendizado, o Dr. Odilon tomou um outro caminho. Vamos por aqui, disse, quero que vocês vejam uma coisa. Mantenhamos o pensamento firme, subindo devagar a certa altura, como se estivéssemos ao cume de um monte. O instrutor convidou-nos. Olhemos agora para trás, vejam, atentem para aquela faixa mais escura. De fato, sobre a cidade que visitávamos, percebemos extensa faixa escura em movimento. Não muito próxima, mas indo e vindo sem pausa. Sem esperar que algo indagássemos, o benfeitor explicou-nos. Aquela faixa que podemos observar é formada pelos pensamentos negativos dos próprios homens. Um espesso véu estendido sobre as suas mentes são as chamadas formas-pensamentos, entidades de vida fugaz que se aglomeram, vampirizando o psiquismo da humanidade. Somando-se uns aos outros, esses pensamentos infelizes, originários das mentes invigilantes, a elas retornam, exercendo uma pressão psíquica incalculável. Essas formas-pensamentos, das quais os próprios homens se alimentam, nutrem nas regiões espirituais das trevas os espíritos afeitos ao mal. A impressão que eu tinha era de que aquela faixa que possuía um movimento ameboide, ou seja, movimentos sequenciais de expansão e retração,
se assemelhava à cortina de fumaça de milhares de chaminés, impedindo que a luz do sol a atravessasse. Prosseguindo em suas considerações, o Dr. Odilon acrescentou: os homens imaginam que o pensamento seja nada, enganam-se. Nós nos tornamos presa de nossas próprias ideias. O que vocês estão vendo é a materialização do chamado inconsciente coletivo. É o atual retrato psíquico da humanidade. Essa faixa escura é veículo para que as entidades infelizes emitam seus pensamentos para a Terra. Digamos assim, é o seu meio de cultura. Nenhum pensamento se desintegra na atmosfera. De quando em quando, enxergávamos, varando aquela nuvem de poluição mental, alguns raios luminosos que se perdiam na direção do infinito. Aqueles raios luminosos, acrescentou o mentor, são provenientes dos que verdadeiramente já procuram a sua vinculação com Cristo. São as preces das almas que procuram vivenciar a fé, independentemente de sua condição religiosa. São aqueles raios luminosos, faróis que brilham no escuro do mar proceloso das provações humanas, que servem de guia para os que descem a crosta oriundos de planos superiores. Constitui-se em pontos de referência espiritual para toda e qualquer ação que os espíritos superiores pretendam em benefício da humanidade. São, por assim dizer, os respiradores espirituais do organismo psíquico do planeta. Não fosse por eles, insistiu Adhemar, o equilíbrio se generalizaria. Eles são os sustentáculos da paz e da ordem. À medida que se multiplicarem, a interferência do bem será mais positiva. Foi uma das tarefas de Jesus no mundo, ensinar o homem a pensar para mentalmente elevar-se aos páramos de luz. Ao longe, súbitas descargas elétricas e trovões que ecoavam como lamentos eram de triste angúrio. Capítulo 30, Cinturão Psíquico. As afirmativas de Dr. Odilon causavam-nos espanto. E pensar que os homens vivem quase na mais completa ignorância do que os espreita fora da matéria? Querendo aprender um pouco mais, interroguei, procurando ver com maior nitidez a extensa faixa escura. Seriam, doutor, essas nuvens em movimento que alguns companheiros denominam de umbral grosso? O senhor me perdoe se estiver equivocado, mas é que quando, ainda no corpo, ouvira referências sobre essa densa região espiritual povoada por entidades que, segundo consta, haveriam de se espalhar na terra, precipitando as convulsões sociais preconizadas para esse final de milênio. Não, Paulino. Embora entidades de formas animalesca habitem o turbilhão psíquico que observamos, entidades inclusive que sugam das formas pensamentos as suas energias vitais, aquela região não se trata do vulgarmente denominado umbral grosso. O umbral é um espaço geográfico semelhante ao de uma cidade. Em toda a sua extensão, encontraremos espíritos infelizes e não ao contrário do que se pensa, somente no centro ou na periferia. Qual acontece no mundo, onde a pobreza material se concentra, é considerada uma região de penúria. A concentração de espíritos infelizes é que determina ou passa a determinar a condição espiritual da faixa em que se aglomeram. O chamado grosso umbral começa na terra mesmo. Fazendo pequena pausa, o instrutor prosseguiu. Os espíritos intelectualmente mais evoluídos, todavia desprovidos de progresso moral, não se misturam com as massas que comandam.
As entidades que são arrastadas pela força gerada pelos conflitantes pensamentos dos nossos irmãos encarnados são frágeis. A maioria não tem qualquer consciência do que está lhes acontecendo ao redor. Por assim dizer, caíram nas malhas de um centro gravitacional e vivem nele. Qual comensais, dificilmente conseguem romper a barreira que os escraviza, colocando-os a caminho de outras dimensões. Ficam, então, à mercê das circunstâncias? Questionou Adhemar. À mercê das circunstâncias quer dizer à mercê das leis que, em qualquer parte, não cessam de agir, respondeu o mentor. Quantos vivem no mundo ao sabor dos acontecimentos, não é? A pedra que rola montanha abaixo, sem que na maioria das vezes nada faça para tanto, acaba por se lapidar. O tempo, mesmo sem a participação de nossa vontade, nos ensina alguma coisa. A pouco e pouco, as águas do mar esculpem os rochedos e o vento que sopra despretensioso acaba por dar forma aos montes. Avançamos para adiante por vontade própria ou constrangidos pelas circunstâncias. O comodismo não se estabelece por muito tempo. A alavanca da dor remove os mais pesados obstáculos que o espírito opõe ao seu próprio progresso. Não estava sendo fácil compreender. O certo é que aquela extensa faixa escura mantinha a humanidade num círculo vicioso. Os pensamentos invigilantes das criaturas encarnadas, acrescidos dos pensamentos inconscientes dos espíritos presos ao turbilhão, voltavam para a terra, induzindo os homens ao crime, à corrupção, à violência urbana, à exploração moral, aos desregramentos de toda a ordem. Adivinhando a minha intenção, o benfeitor respondeu: não convém que nos aproximemos. O nosso Adhemar ainda se encontra um tanto debilitado. Seria perigoso nos expormos estando em um grupo tão reduzido. Capítulo 31, Irmã Sheila. Na outra semana, conforme programado, o Dr. Odilon, Adhemar e eu comparecemos a uma das reuniões mediúnicas do Rancho de Luz, em Rio Preto, onde meus pais e um grupo de devotados amigos perseveraram nas atividades doutrinárias. Segundo o estimado orientador que nos acompanhava, precisávamos, com nossa presença, prestigiar a equipe encarnada devotada aos serviços de Jesus na Terra. Antes que o grupo todo se reunisse para a sessão de efeitos físicos, com finalidade de cura, valendo-se das faculdades de um irmão que passara de boa vontade a integrar a equipe da instituição fundada por meus pais e meus irmãos, estávamos lá preparando o ambiente com a devida antecedência. Além de nós três, Palminha e José Grosso aguardavam para aquela noite a presença de Sheila, a abnegada irmã que no Brasil vinha devotando-se havia décadas aos serviços de assistência fluídicas aos desvalidos através dos recursos da ectoplasmia. Eram diversos os auxiliares desencarnados que circulavam no recinto. Pude, inclusive, observar que guardiões espirituais se postavam nos limites do rancho, objetivando impedir a entrada de algum arruaceiro fora do corpo que pusesse em risco o esforço conjugado dos companheiros. Grupos de espíritos levianos e adversários do espiritismo viviam à espreita com o propósito de comprometer a tarefa mediúnica e ridicularizar a fé na imortalidade. Nos dispensaremos de descrições mais detalhadas, enfocando o cuidado com o ambiente. Os colaboradores espirituais haviam ionizado o recinto de modo que os recursos ectoplasmáticos
direcionados aos que recebiam tratamento naquela noite, estivessem isentos de qualquer contaminação. De pequeno bosque de eucaliptos próximo, os encarregados desse mister extraíam elementos vitais que haveriam de ser utilizados, prevalecendo-se do ectoplasma como meio. Dois pacientes, um com tumoração maligna e o outro com grave problema renal, receberiam especial atenção da equipe mediúnica desencarnada. Complexa aparelhagem do nosso plano fora conduzida ao recinto e posicionada junto às macas onde os enfermos se deitariam em nome do Cristo, na esperança de obter a cura ou pelo menos algum tempo de moratória. Chamados a maior introspecção antes que os nossos irmãos do plano físico dessem início às atividades propriamente ditas, uma estrela de clara luz azulínea começou a brilhar no salão. Em voz baixa e respeitosa, o mentor explicou-nos: é a nossa Sheila. Logo, um perfume de flores silvestres impregnou todo o ambiente. Ouvimos quando um de nossos companheiros disse com alegria quase incontida na voz: que perfume! Deve ser a Sheila que nos visita. O que era incerteza para os integrantes encarnados da equipe mediúnica era realidade para nós. Ademar estava lívido e não fosse a intervenção de Palminha, ter-se-ia postado de joelhos no salão. Aos poucos, a estrela suspensa de raios balsâmicos infundindo paz e alegria aos corações foi tomando forma. Ela está se materializando em nosso meio, comentou o nosso orientador. Permaneçamos de pensamento firme. A nossa irmã nos falará. Diáfana, trajando belíssima túnica de fios de seda, como se os seus pés sequer chegassem a tocar o solo em que pisávamos, Sheila sorriu-nos em saudação e falou-nos o que de modo sucinto tentarei reproduzir.